falar mal, se for na educação trabalhando comigo, é porque a pessoa não trabalhou, gente. Tem essa, então, se a pessoa não trabalhou, eu não vou ficar. Ela pode ter apoiado A, B, C, D, E. Se a pessoa não trabalha. Eu pedi para você uma ajuda que é muito simples. É você se inscrever no nosso canal no YouTube, Podcast Direita Já. Falar mal, se for na educação trabalhando comigo, é porque a pessoa não trabalhou, gente. Tem essa, então, se a pessoa não trabalhou, eu não vou ficar. Ela pode ter apoiado A, B, C, D, E. Se a pessoa não trabalha, é uma coisa. Se a pessoa maltrata funcionário, se maltrata aluno, não tem conversa comigo. Sim. Não tem conversa, entendeu? Não tem conversa mesmo. Eu lembro uma vez que eu recebi uns alunos e eles estavam reclamando que eles queriam a repetição do suco. E não deram. Eles foram lá no departamento, eu falei, como é que é? Aí eu fui lá, eu falei, que negócio é esse? Eles querem repetição do suco e não tem? Aí suco falaram, ainda, né, Calma? Então precisa... E era suco natural, Beto. Vale, então, aí diretora, que negócio é esse? Eu falei, não, você tá certíssimo, vamos mandar mais maracujá, vamos mandar mais as coisas. E aí eu entendi que as merendeiras estavam com a dificuldade, porque era muito aluno. Sim. E aí eu fui inventar ainda de fazer suco natural. Nossa, aí que dá trabalho. Imagine fazer as merendeiras espremer laranja por laranja. E eu lá, não, é suco natural, é suco natural. Às vezes elas querem me matar as coisas que eu invento. Mas eu falei, gente, eles precisam do suco natural, porque eles só bebem refrigerante. Né? Então eu tenho que pensar nessa questão. Aí a gente conversou com a Tati, nossa Nutri, ela foi lá, pegou maracujá. Maracujá é só cortar, colocar no liquidificador e botar. Exatamente. Não me inventa laranja. Eu falei, tudo bem, vamos deixar a laranja para depois, mas eu ainda vou voltar com a laranja ainda. E com suco de limão também. Entrou alguém aqui. Noite Santa abençoada, a gente já sabe quem é, né? Abraço aos amigos Pastor Wagner, Beto, diretora municipal, professora Priscila, Deus abençoe. Obrigado, prefeito. Tá na hora de marcar para o senhor vir aqui de novo, viu? e a questão do ônibus, certo, que gerou uma polêmica, uma brigaiada, e assim... Eu só pareço inteligente, eu não sou. Eu fico vendo o tiroteio para lá e para cá, eu falo, meu Deus, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo, né? E como é que foi isso? Você é malvadona, nossa, você tirou o ônibus das crianças? O ônibus das crianças. Por que você fez isso? E você não sabe, o prefeito agora quer me matar. Quer te matar? Por quê? Porque aumentou. Porque o que acontece? Em Mongaguá, a gente tem essa questão de dia de chuva. Tem pais que só quer pegar o ônibus de dia de chuva. Tem pais que só quer a ida. Tem pais que só quer a volta. Tem pais também, pastor, que segunda, quarta e sexta é na casa da avó. Terça e quinta é na casa do pai. Gente... Não, Só que aí, Beto, a diretora não pode falar. Aí o prefeito fala, fica quieta, deixa que eu resolvo, porque senão eu vou ter que falar a verdade para algumas pessoas. É ou não é? Nenhum aluno ficou sem transporte. O que aconteceu é que tinha alguns alunos que exigiam dos pais de querer ir com os coleguinhas. Só que, gente, ele mora na esquina, ele pega o ônibus na escola e eu não posso. E o que estava acontecendo? Estava enchendo os ônibus. Sim. E aí eu não podia deixar os ônibus cheios, então eu tive que estabelecer um critério. Qual era o critério? Quando o aluno mora onde? Primeiro que eles estavam dando endereço errado. Isso é falsidade ideológica. Não pode. Mas por quê? Porque queria estudar em tal escola. Eu tive muito esse problema no Pequeno Príncipe. Todo mundo queria estudar no Pequeno Príncipe. Só que e o pessoal do bairro? Eu tenho que dar prioridade para o pessoal do bairro, porque pela lei eu tenho que atender na escola mais próxima de onde o aluno mora. Muito que bem. Só que tem algumas escolas aqui em Mongaguá que os pais deem como preferência. Então, o aluno mora no Flórida Mirim. Só que eu tenho vaga na escola próxima no Flórida Mirim, mas quer estudar no centro. E isso era uma questão de 100, 200 alunos. Não tem como, não tem logística que dê conta disso. Só que aí vem o coração de mãe. Estudou lá no sexto, no sétimo, no oitavo, eu vou tirar esse ano. Aí eu falei, prefeito, não dá. Se a gente for cortar para um, vamos ter que cortar para todo mundo. E aí eu pensei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com os pais e preparar eles para o próximo ano. Então, o próximo ano não vai ter mais essa, vai ter lei, regulamento, porque a gente tem aí um acordo de cooperação com o Estado e eu não posso infringir a lei. Para o Estado, gente, a gente só pode dar transporte para quem mora mais do que 2 quilômetros. Vocês já andaram 2 quilômetros? Meu Deus do céu.
Então, vamos pensar que aqui em Mongaguá, o aluno, para chegar às 7 horas da manhã, às vezes 5h40, ele está pegando transporte. Ele mora lá, aqui no fundo, ó. Para ele subir aqui, para subir a avenida, não tem condições. Sim, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Às vezes é 700 metros, eu não vou deixar. Então, esses casos a gente vai manter. Só que aí é o tal negócio, a gente tem que ver caso a caso. Caso a caso. E aí eu pedi para os diretores para poder dar um rolê no seu quarteirão, porque eu conhecia todas as ruas do Pequeno Príncipe. E aí a gente descobriu também que alguns gestores não sabiam. Às vezes o aluno mora 500 metros, mas ele tem um morro, ele tem uma vala, ele tem alguma... sim. Então, isso tudo, a gente precisa ter conhecimento para a gente poder fazer o que é certo. Sim. O certo pela lei é 2 quilômetros, mas Mongaguá nunca seguiu os 2 quilômetros, porque eu considero o perigo, eu considero que verão e inverno é diferente, o dia nasce mais cedo, o pessoal do Flórida Mirim tem o presídio, eu preciso considerar isso também. Tem ruas que alagam cotidianamente, né? Independente da gestão. Exatamente. Então, assim, aí eu preciso pensar num plano B nessa questão também, mas eu não tenho ônibus para todo mundo. Vamos supor, eu tenho hoje, se não me engano, 21 ônibus. Praia Grande tem 24. Caramba. Não, e detalhe, quando vocês assumiram, quantos ônibus tinha? Meu Deus do céu. Nossa, tinha 5, e olha lá, que não tinha pneu, que não tinha tacógrafo, não tinha nada. E a gente tem, a realidade de Mongaguá, as escolas elas são bem distribuídas pelos bairros, não são? Ou não, eu estou enganado? E o problema, Beto, é que assim, ó, às vezes o aluno de 4 e 5 anos está num bairro, aí não tem mais continuidade, aí ele tem que ir para uma outra escola que está num outro bairro. Sim. Então, quando se fragmentou, na nossa época, a gente entrava com 7, saia com 14, na mesma escola. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vamos pegar o Jussara. Eles saem da Nilton, vai para o pequeno, agora vai para a escola nova. Mas eu queria uma escola nova ali para o aluno não ter que se deslocar. Sim. Tá. Então ele sai da creche. Ficar naquele bairro mesmo. Porque ele tem que ter identidade ali. Exato. Ele tem que Isso é tem que manter. Agora ele sai. Hoje ele saía igual Jacira, igual o Pequeno Príncipe. Ele sai dali, ele vai lá pro Agenor. José Carlos, que é o José né? Carlos, que não tem nada a ver com ele, entendeu? E é perigoso. Então, a gente tem no Itaoca, que é o Pingo aqui, Sim. o Pedrão lá na frente, ou seja, não tem muito, eles tinham que ter uma escola que eles não tivessem que se deslocar. Sim. Então, o que aconteceu foi as etapas de ensino que são um pouquinho longe. Mas, pela nossa malha, pela localização das escolas, se a gente tivesse uma organização, planejamento para o transporte, é a mesma coisa que o aluno, ele estuda ali, ele mora na divisa. Ele estuda no Tônico Silva. Não tem 2 quilômetros. Como que eu vou fazer uma criança de 6 anos andar dali? Não tem condição. Você entendeu? Sim. Então, eu não vou fazer isso. Só que, às vezes, a gente faz com amor e o pai acha que é obrigação. Não dá para passar com ônibus também na porta da casa de todo mundo. Exatamente. Não é verdade? Mas aqui também a gente, nossa cidade, o prefeito participou. Eu falei para ele, a gente não tem ponto de ônibus. Sim. Isso é uma coisa complicada, porque Sim. senão eu vou ter que parar de esquina em esquina. Aí a mãe, ela não vai querer andar uma quadra. Não, ela vai querer ficar ali na esquina, porque eu tenho que parar ali na esquina. Então, tudo isso é conversado. E eu percebo que, às vezes, quando não sou eu que converso, chega tudo atropelado para os pais. Sim. Aí, quando eu reúno todo mundo, eu explico, todo mundo entende. Né? Por quê? Porque a educação não é assim, é que nem eu falo, vamos comprar leite. Não existe um tipo de leite. Eu tenho 12 tipos de leite que eu compro para as crianças. Não é uma coisa assim simples, Não é simples. Né? E todo o assunto na educação são diversos, né? Muito. Porque qual apostila vai usar, metodologia, qual metodologia vai pedagogia, qual pedagogia vai usar, qual lousa vai usar, qual carteira, qual... Então, assim, a alimentação, né? Qual alimentação? Uma coisa... Como é que é feita a alimentação em Mongaguá durante a semana? Nossa, eu tenho um orgulho dessa nossa merenda escolar. Primeiro que a gente tem que retomar que a merenda escolar, ela precisa ter tudo aquilo que o aluno tem necessidade diariamente. Certo. Depois tem que considerar que existem alguns alunos que têm restrição alimentar, então eu também preciso pensar neles, né? Opção vegana, vegetariana... tem isso também? Não, Sério? monte. Eu falo, achei que você ia falar que não. Imagina, vegano, um monte de gente. Eu falo, não, gente, não pode. É opção, você come o arroz e o feijão e a gente não come a carne. Eu comecei a transpirar aqui agora. Quando você falou, eu achei que tinha merenda pra vegano e pra... Não, bom. Mas olha, se eu contar pra vocês, a gente vai ficar a noite inteira aqui, porque eu já recebi receituário de pediatra pedindo
chocolate Toddy, porque Olha! não podia Ah, ser o tem que ser Nescau. Toddy. Tem que ser Nescau, não dá, né? Então, Eu prefiro o Toddy, você prefere o quê? Eu prefiro Eu Nescau. acho que essa é uma discussão muito importante. Muito, Mas- muito. mas- Na minha casa é só Toddy. Mas você não tem Nescau maturidade pra discutir. Não, Você não- vamos dizer- E aí às vezes o pai chega lá e fala assim, mas na minha casa ele toma Toddy. Eu sei, mas aqui na escola, pai, não tenho condições de dar Toddy pra todo mundo, porque eu não posso escolher a marca. A licitação, gente, ela impede a escolha da marca. E eu digo que isso às vezes não é bom pra gente. Porque eu sei que o mais barato não é o melhor. Só que hoje a lei faz com que eu compre o mais barato, entende? Então, a necessidade nutricional da criança, do jovem ou do adulto, sempre vai ser respeitada por meio de porção. Então, a nutricionista, ela faz ali, ela monta o cardápio de acordo com a necessidade, né? E aí a gente estabelece para a creche é um cardápio. Aí a educação infantil é outro. Aí, o ensino fundamental, a gente mantém o mesmo cardápio também, né? Só que aí a gente também vai vendo se os alunos... Por exemplo, vocês sabem qual é o prato que o aluno mais ama na nossa rede? Macarrão. Eu gostava mesmo, macarrão eu gostava. Ninguém vence. 2, 3 pratos de macarrão. Macarrão era briga porque o pessoal queria repetir, só que só podia repetir 2 vezes. Então o que a gente jogava o prato lá e pegava o fingia que tava na mira. Pessoal, Mas a tia já conhecia, prescreveu esse crime. Mas a tia já conhecia, A gente pensava que a tia não conhecia, mas a tia já entrou na fila. Entrei não, tia. Mas olha, eu vou falar. E a gente é assim, come o tanto que você aguentar. Entendeu? Porque cada um é cada um. Só que a gente fez pesquisa, Beto. Eu faço pesquisa de opinião. Qual é a sua merenda preferida? Macarrão. E macarrão é de sexta-feira, gente. Então hoje foi o dia do macarrão. Foi o dia do macarrão? Hoje Aí, foi. na escola é sextou. Sextou. Sextou é macarrão. Ninguém falta. Tem aluno que só come na sexta-feira por conta do macarrão. E lembrando que, infelizmente, a gente tem uma realidade no Brasil que muitos alunos ainda vão para a escola Pra se alimentar. e aí tem ali a sua, talvez, única alimentação, né, do dia, né? Infelizmente, a gente A sofre gente essa vê pelo realidade, né? olhar. E aí as nossas merendeiras capricham. A gente tem a quinta-feira que é o dia do feijão preto. O pessoal fala que é feijoada. Gente, não tem orelha, não tem língua, não tem nada disso lá, viu? É carne que a gente coloca com o feijão preto. E aí a gente faz uma farofinha, a gente faz uma couve. Parece uma feijoada. É quinta, de quinta. Então eles comem à vontade, né? Sim. Só que a gente inseriu o feijão preto, por quê? Porque tem criança que nunca comeu. E a quantidade de ferro dele é superior ao feijão carioca. Só que muita criança come só arroz. Porque não está acostumada a comer. Às vezes na casa dele ele só come arroz, Beto. Então eu tenho que ir tentando convencer ele aos poucos, porque na casa dele ele só come arroz. Eu vou voltar a estudar. Eu também. Não, mas eu só acho que Porque no eu meu acho que eu vou tempo na quinta e tinha na sexta só, porque polenta. feijoada e macarrão. Na minha tinha. Era polenta, que é o que eu mais gostava. Eu também gostava. Polenta ou carne moída. Era o arroz à grega. Era mingau de Macarrão com salsicha. maisena. É macarrão com salsicha. Macarrão com salsicha. É que salsicha não pode mais, né? Não pode, pode. mas eles amam salsicha. Quando a gente faz as festinhas lá, eles amam. A gente não pode porque nenhum embutido pode, né? Então a gente segue à risca a regulamentação. E uma coisa interessante também é que a gente vai inserir agora mais uma vez um peixe. Então semana que vem nós vamos sim, fazer um isso é muito teste. importante. A gente já estava servindo, mas aí a gente não estava gostando da forma de como estava vindo o peixe, né, fracionado. Então a gente vai mudar o peixe, porque tem que ser um peixe sem espinho nenhum. Sem espinho, né? E aí a gente vai fazer um teste com eles na semana que vem, para ver se eles vão gostar. Se eles gostarem, ok. Se não gostar, a gente não insere. A gente tem frango, a gente tem carne, a gente tem dias que a gente fez um teste de bife a rolê. Caramba, que ferrolê, uma delícia. Vamos Show ver de se bola. vai dar certo. A gente faz o teste para ver se para eles é uma coisa se boa. eles se adaptam, né? E também na hora da cozinha, da merendeira fazer, não vai tomar muito tempo e atrasar a merenda Que em horas si. mais ou menos essa merenda aí? Fala, tem como Ou falar seja, pra já mim? tá partir cheio de das novidade. 8h40. Acho que vou dar um pulinho lá, né, pra ver como é que tá. Leva a Marina pra conhecer a história. Olha, os pais podem dizer aqui, os pais adoram o cheiro que fica, porque as meninas da cozinha, nossa, graças a Deus. A Daniela colocou aqui, ó. A merenda escolar supre as necessidades diárias, pois a nutricionista Tati é maravilhosa. Ela é. E assim, curso, eu coloco ela para fazer curso. A gente tem o nosso conselho de alimentação escolar vigente, né? O seu Décio, que é o presidente. Então a gente está sempre ali trocando ideia, né? Mas a gente vai sempre incrementando. Então, por exemplo, a gente faz campanhas, a gente consegue um preço legal de uma fruta, igual a gente fez da pitaia.
Nós compramos e vamos ver se o aluno... Porque o aluno... a gente teve a experiência do ano passado, a gente teve aluno que nunca comeu morango na vida. Nossa, e tem mesmo, né? E aí, quando ele viu, ele não sabia nem como pegar. Como comer. Então, aí eu falei, vamos fazer isso. Então, essas frutas que o preço tá bacana, Sim. a gente está começando a inserir, porque a nossa nutricionista falou, eles vão ter o contato, se gostar, gostou. Não gostar, não gostou. Mas a fruta que eles gostam, maçã, banana, né? Porque banana, gente, a banana não tem como, né? A banana acho que vem junto com a É o gente quando a gente nasce. carro-chefe, né? Exatamente. Só que eles precisam ter variedade, porque às vezes duas frutas é o mesmo nutriente. Sim, sim. E eu tenho que ter variedade de nutriente. Então, mexerica é uma coisa importante. A gente pôs a pitaia, na semana da criança a gente coloca a uva sem caroço. Então a gente vai melhorando e fazendo com que eles tenham contato. Não coloco na rotina, porque nem pode colocar na rotina, né? Por conta é sazonal que eles fazem, né? Mas a gente coloca. E uma coisa que eu fiquei muito chateada foi que o governo, ele proibiu o açúcar. Não pode açúcar de jeito nenhum dentro das escolas. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. A criança fica totalmente, assim como eu também, né? Quando não tem açúcar, a gente realmente fica triste, todos abalados. Poxa, e aí a gente retomou o docinho, sucrilho. né? A gente colocou o sucrilho. Aí o sucrilho veio sem açúcar, ninguém comeu. Não tem Porque, graça. pelo amor de Deus. Aí eu falei pra nutricionista, vamos lá, Tati, vamos botar açúcar nesse negócio aí. Colocava açúcar, eles comiam tudo, sabe? Gente, o açúcar, ele acalma, ele é ansiedade. Então, algumas coisas a gente ainda tá batalhando para que a gente não por exemplo, um bolo. Como é que eu faço um bolo sem Então, açúcar? então, mas isso aí surge dos conselhos, né? De educação, São né? regulamentações, porque Sim. o açúcar ele não é bom para criança, né? Ele não é. Só que, gente, a gente já Mas nasce não com tem açúcar. como. O sal e o açúcar já tá dentro da nossa cultura. Não tem como você simplesmente Eu falar, acho que a gente vou teria tirar. que ter alimentação em casa também. Porque não adianta, né? Porque na escola, o tempo que eles ficam é um quarto do tempo que eles ficam, que é o dia todo. Então, na escola, eu não posso ser restritiva, porque senão ele vai chegar em casa e vai com fome. Sim. É verdade. Ele não vai comer. Então, eu falei, Tati, faz de conta que você não tá vendo nada, libera o açúcar. Porque eles ficam calmos, é uma coisa que eles gostam, né? O paladar da criança. Não, e é o paladar, né? O sal e o açúcar não tem Ela, como você... ela fez muffin sem açúcar, fez muffin de abóbora, aí ela levou lá pra mim experimentar. Eu tenho paladar de criança. Na hora que eu olhei, eu falei, eu não vou comer. Mas aí eu experimentei, eu falei, eu não vou comer, a criança não vai comer. Não adianta, né? Porque a criança não, ela come com os olhos, mas quando ela experimenta e não tem o gosto do açúcar ou não tem o sal, não tem jeito. E foi, se não me engano, foi na Câmara Municipal uma lei que uma porcentagem da alimentação teria que ser orgânica. Da agricultura da familiar. Agricultura familiar. Isso daí é regulamentação federal. É. Ah, é Todos federal. os municípios, eles têm que ter gastos com a agricultura familiar. Então, são alguns produtos, de acordo com a região que cada cidade está localizada, né? Por exemplo, eu queria alho, mas a gente não tem produtor de alho Sim. aqui. O alho, ele pode ser comprado pela agricultura familiar. Só que na nossa região é muito difícil ter produtor. A não ser que seja de folhas, né? Tempero é muito difícil. Então aí a gente também tem essa dificuldade, entendeu? A nossa produção aqui é a banana e o peixe, né? Agora a gente tem o mel como referência O também. mel lá o do mel. Vale das Águas. Exatamente, Encontrei esse ele tem pessoal, como sabe onde? referência. Em Poços de Caldas. Eu estava passeando lá com a minha família. Eu olhei de longe, parecia uma criança correndo, né? Eu olhei, Mongaguá? O Wagner gritou, pai, Mongaguá. A gente correu lá.